o dinheiro é um só. Né? Ele vai ter que sair de um lugar e vai ter que ir para outro, né? Até porque nós não temos ganhos de riqueza aqui no Brasil. Ou seja, a gente não está tendo ganho de produtividade, né? A gente não está tendo ganho de riqueza no termo de país como um todo para justificar, e nem só investimento estrangeiro, né? Ou seja, a gente está falando aqui grande parte de investidor local. Então, novos produtos também. E é uma outra discussão que ninguém provavelmente tem a resposta, mas todo mundo tem um indicativo de olhar à frente e tentar entender qual que é o cenário do AI, né? Porque a inteligência artificial, muita gente diz, pô, hoje a gente tem aqui diversas ferramentas para alocação de carteira, né? E nem sabe se isso vai sair vencedor ou não. Mas provavelmente, a gente entendendo, né, que essa AI, ela pode entender que o perfil de investidor, acho que ela vai ajudar muito no perfil de investidor. Ela vai entender falando assim, olha, talvez você precise ter um percentual X de fundos, X de equity, para adequar seu perfil. Fala, galera do Fundo do Baú, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Fundo do Baú muito especial. Estou aqui com o Marcos Saravalli. Marcão, tudo bem, Marcão? Tô bem melhor agora, né, com a sua chegada aqui nesse episódio muito especial de hoje. Muito obrigado pelo convite sempre. Boa, Marcão. O Marcão tá com fome, porque hoje a gente tá gravando meio-dia, ele tá meio com fome, ele quer fazer rápido, né, Marcão? Geralmente eu fico com fome desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Ah, então isso é bom. E de vez em quando a gente levanta também durante a noite com fome também. Né? Tem que ter cuidado. Quem tem filho, né, levanta muito. E hoje, Marcão, a gente tá na outra parte, né? A gente geralmente tá na parte da gestora aqui conversando. A gente tá na parte da distribuição hoje, né? De quem realmente recebe esses fundos aí e alimenta os seus clientes finais. Fica em cima disso. Não é isso, Marcão? Contando agora os bastidores aqui dessa referência entre cliente, fundos, né, e alocação. Isso. Hoje a gente tem ele vai se apresentar um pouquinho. Nosso responsável de distribuição da MSX Wealth, parceiro aí de todo mundo. E ele vai falar um pouquinho dele, ele tá aí nas redes sociais, todo mundo vê, todo mundo conhece. Do mercado, então, acho que quase todo mundo conhece, com muitas impressões, né? Muitas boas impressões aí nas redes sociais. Sempre, né? Sempre. Fala um pouquinho pra gente, Fala, Alex Pedrão. André. Boa, prazer aí, pessoal, tá com vocês aqui nesse privilegiado, né? Fundo do Baú, sempre acompanho a referência. Obrigado, Pedrão. Obrigado aí, Marco, né? O nosso boss aqui, os dois chefes aqui na minha frente. Responsabilidade aí, pessoal, conversar aqui com os dois chefes aqui. Mas é uma honra a gente comentar um pouquinho sobre esse mundo aqui de produtos e explicar também para quem nos assiste, para quem já é do mercado, para quem não é do mercado, entender como funciona, né? Dentro de casa, né? Nossa cozinha aqui na MSX Wealth. Boa, Alex. E a gente já começa assim, né? Você que é da parte da distribuição, como eu, muito tempo também, então o Marcão já foi também. Como que é isso? Junto ao cliente final, a gente tem uma gama de fundos de investimentos, gama de fundos imobiliários, fundo de tudo quanto é coisa agora, e várias propostas diferentes, IPO toda hora de fundo imobiliário. Como que é isso? Principal visualização já do sentimento do cliente. Como é que é esse business? Acho que o investidor, ele está cada vez mais seletivo, né, nas ofertas que ele tem recebido na mesa. Então esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, não é só entender o momento do cliente, mas a gente tentar acertar, né, o timing do produto com a necessidade dele. Né? O que a gente tem visto na indústria em geral é ofertar vários produtos ao mesmo tempo, aquilo que aparece, ele acaba, né, tendo desalinhamento com o cliente. Então, algo que a gente tem feito aqui na MSX Wealth, né, com todo o time de consultoria por trás, é exatamente isso. Ou seja, a gente entender, junto com nossos parceiros, né, porque o grande diferencial nosso aqui, né, de todos nós, é a gente não só distribuir o produto, que é, teoricamente, a parte mais fácil, né, ou seja, de recomendar o produto junto com o consultor, a gente entender a casa que está por trás. Então, o Fundo do Baú, inclusive, é um grande percussor disso, da gente ir lá visitar a gestora, conhecer o time de gestão, entender o produto, e aí sim, a partir do momento que tem algum tipo de oferta, a gente ofertar para aquele cliente específico, porque isso traduz em quê? Não só uma fidelidade maior do cliente, ou seja, o cliente ele fica mais tempo com a gente, né? O famoso LTV, né? Ou seja, o cliente, ele, ao invés de ficar 1 ano, ele renova 2, 3, 4 anos com a gente. Grande parte dos nossos clientes eles já estão com a gente desde a nossa criação. Então isso é um grande diferencial e parece muito simples falar sobre isso, Pedro, mas o que a gente vê na grande parte é o próprio
consultor, distribuidor, né, todas as partes do mercado não conhecer tão bem o cliente. Então, o relacionamento que nós temos com o cliente também, ele é um grande fator também de determinar aquele tipo de produto para ele alocar. E que você comentou também, em relação à indústria, vou antecipar um pouquinho, eu sei que a gente vai falar muito sobre a indústria em geral. A gente olha aqui pelos ECMs, né, ou seja, né, a parte de equity sumiu, né, a gente sabe muito bem sobre isso, a gente não tem os novos IPOs de equity, né, a gente fala muito sobre dívida, né, enfim, e também, claro, a gente fala dos fundos também, tem aberto boas janelas, né, principalmente depois da regulamentação que nós vimos aí dos incentivados, né, também abriu grande demanda, né, por parte dos exclusivos ali, e agora também parte da pessoa física em relação ao imposto de renda, né, e isso, na nossa concepção aqui, essa demanda de recorrência, ou seja, e observar que as taxas de juros estão muito altas, né? O investidor ele olha muito para aquele yield, né? Ou seja, qual que é aquele retorno que... Então, ou seja, por exemplo, vou antecipar aqui uma pauta que provavelmente a gente pode falar, private equity, por exemplo, né? Venture capital, investimentos teoricamente de risco, né? Tem um viés de risco maior. Eu tenho visto aqui na parte de distribuição um viés assim, mais conservador para esse tipo de produto. Então, acho que são ciclos, né? O que nós vimos aqui, uma janela maior, eu acho que agora o mercado está olhando mais para fundos imobiliários, algo que traz mais previsibilidade para o cliente aqui na parte de distribuição. Isso é muito claro quando a gente observa os fundos que mais captaram, principalmente no mês passado. Esses foram fundos ali que tem mais um viés ali de multimercado, com uma baixa vol, ou até mesmo gestores que têm fundos imobiliários dentro de casa, né, Fiagros, enfim, que tem um track record bom. Então o mercado vem colocando prêmio, que eu digo, em relação à captação, né, distribuição desses produtos. Muito bom. Mr. Alex André, eu estou acompanhando aqui os dados da Anbima de fundos, pegando o primeiro trimestre, né, que já fechou, sem falar dos outros meses, saindo mais de 80 bilhões de reais os fundos, né, de investimentos, dados da Anbima. E no ano passado, em 2023, a gente já tinha tido uma saída expressiva, né, dos fundos especificamente. Para você que está acompanhando, assim, o investidor ele tem acompanhado esse resgate dos fundos para aplicar diretamente na renda fixa? Para onde que está indo esse recurso aqui, que são talvez centenas de bilhões de reais aqui, que estão saindo dos fundos, pelo menos nesses últimos meses, né? Ou será que é só uma realocação, continua em ações, comprando diretamente em ações, saindo de um multimercado, comprando? Como é que você vê isso para você que está no dia a dia? Acho que a palavra é prêmio de risco, né? Ou seja, o prêmio de risco subiu de uma forma que o investidor ele não consegue... de uma forma geral, ficar alocado a esse tipo de produto, né? O multimercado, ele tende, mostrado aqui, já é não uma crítica, né? Mas um fato, né? Grande parte dos multimercados não batem, né, o CDI, né? Ou seja, são poucos fundos, né? E não só bater o CDI, mas também uma consistência. Não adianta um fundo bater o CDI um ano, outros 2, 3 anos não conseguir acompanhar. Então, a consistência também. E a volatilidade, né? Então, ou seja... quando a gente olha os fundos de alta vol, né, ou seja, de média, alta volatilidade, dos fundos multimercados, que tem aplicação mais em juros, moedas, né, mais em equity, pouco ali em treasury, ou até, enfim, renda fixa aqui no Brasil, tem mostrado um resgate maior. Então, os dados que o Saravalli acabou de mostrar, para onde foi esse dinheiro? Né? Cadê o dinheiro que estava aqui? Né? O dinheiro que basicamente está no tesouro, né? Grande parte do dinheiro foi para fora. A gente vê aí grandes partes, representando aqui, né, MSX Wealth, nós vimos grande parte desse recurso, nós mesmos, né, de cliente querendo mandar dinheiro para fora, principalmente na troca de governo, né, de lá para cá. Tem gente que é viés político, tem gente que não é viés político em termos de alocação, porque o cenário, o Brasil começou, né, a ter um pouco mais de imprevisibilidade. Então eu colocaria essas duas vertentes, tá? Tanto o Renda Fixa Brasil, nosso famoso IPCA mais 6, e o dólar mais 5, né, que o pessoal comenta também. Então o dólar também lá fora, algo que nós não víamos tão forte nos últimos 4 anos de alocação. Quando nós começamos, né, desde ali de 20, 21, era muito viés de bolsa, né? A gente sempre tinha esse viés de bolsa, a gente continua tendo, né? O próprio Saravalli é o nosso especialista aqui, mas na parte de distribuição, produtos internacionais, tanto corporate bonds, vai dizendo assim. Então a gente vê, por exemplo, um título lá do Itaú, né, lá fora, que está pagando, enfim, um CD, por exemplo, em dólar, o mercado começa a olhar com muito mais carinho o investidor brasileiro em alocar lá fora, né? Então, esses tipos de produtos, corporate bonds, treasuries, mais conservadores, eu acho que nessa parte de distribuição, acho que a gente vê muito esse fluxo indo lá para fora e aqui no Brasil também. E a gente não poderia deixar de olhar o outro lado, né? Então, assim, você que acompanha muito, vai muito em asset principalmente, como é que está o sentimento das assets, dos gestores principalmente, desse formato? Você viu o número que o Marco trouxe, né? Então é algo que
não sei se assusta, muitos já passaram por crise, são experientes e tudo, Sim. mas dá ali um senso de urgência ali interessante pro produto dele. Né? Exato, e premia também para quem é consistente, né? Eu até posso falar alguns nomes aqui de umas casas, por exemplo, Real Investor, né? É uma gestora que mostra alfa ao longo dos últimos anos, né? Em termos do seu multimercado, premiado, inclusive ganhou um prêmio também lá da Exame. Tem outras gestoras aqui, por exemplo, o próprio Fundo Verde, que muita gente traz comentários aqui, né, em relação ao fundo, mas a gente tem um track record também, né, ou seja, claro que grandes fundos acabam passando por momentos mais difíceis, como por exemplo o próprio SPX, né, outros fundos que nós vimos aqui, mas a gente tem que também entender que é o seguinte, não só a consistência da entrega do alfa, né, pelo benchmark, a gente fala aqui dos multimercados do CDI, mas também pela consistência da gestão. Quantos anos? Acho que é um fator que a gente tem que... A gente sempre fala aqui no FDB, no fundo do baú, mas eu também trago isso na parte de distribuição para o cliente. Na hora que a gente fala do produto, fala assim, olha, a gestão está junto nos últimos 20 anos, ou seja, é o mesmo time de gestão 20 anos. Quantas crises eles já passaram, né? Quantos momentos eles já passaram juntos. Então isso é um fator muito importante, né? Porque a gente não está só comprando um produto, mas um time de gestão que está por trás, né? Então acho que é um fator importante a se olhar quando a gente conversa com as gestoras, o que as gestoras estão comentando, isso, né? O que eles estão sentindo. O que eles estão sentindo. Claro, né? É um momento difícil, etc. Mas as gestoras estão começando a entender que o ciclo atual, ou seja, esse ano de 24, eles estão começando a criar novos produtos. Então a gente viu ali, por exemplo, o FDICs, né, fundos imobiliários, como aconteceu com o Fiagros. Se a janela de equity sumiu, olha quantas casas começaram a criar produtos de fundos imobiliários atrelados ao agronegócio, que é uma classe nova, FDICs também. Então estão se inovando para conseguir trazer esse fluxo para casa. Pô, se o fluxo está indo para fora, por que eu não vou criar um produto para trazer dinheiro para cá também? Vou ficar só vendo o meu produto principal, sei lá, eu tenho um FIA, um fundo multimercado. Quem é monoproduto está começando a abrir, né? Começando a abrir. Então acho que esse conceito de multiproduto, né, tá cada vez mais evidente. Algo que antigamente as casas eram muito premiadas por ter um foco específico, né, e agora preza-se, né, por essa diversidade para o dinheiro do cliente ficar dentro de casa, né. Então acho que esse é o recado que a gente está começando a ver e necessariamente novas ofertas, né, novos fundos indo para a rua, né, nesse sentido. Aqui no Brasil você tem acompanhado não uma casa, mas um segmento que tem se destacado na captação de recursos? Né, a gente viu algumas mudanças também regulatórias, né, fundos exclusivos perdendo alguma série de benefícios, né? Como é que você vê essa migração e também para onde está indo esse recurso, né? Quem tem conseguido sobressair? Eu destacaria os fundos de previdência em geral, tá? Os fundos de previdência ao longo dos últimos meses aí, nós temos vistos aí principalmente grandes casas que têm produtos hoje, que tem rodando ao longo dos últimos anos, mas não tinha um produto voltado para a Previdência, o mesmo produto, né? Então seja adequado, né? Enquadrado para a Previdência. Então essa é uma discussão que nós temos visitado as assets, algo nós temos visto, porque esse viés de Previdência, naturalmente o investidor, por olhar para esse produto como Previdência, ele tem uma preponderância menor de resgate. Não, com certeza. Então, eu falo que Previdência, todos os multimercados tinham que ter Previdência. Exato. Porque o cara já pensa em longo prazo. Já pensa no longo prazo. Realmente. Então E na hora de resgatar também pensa duas vezes, né? O multimercado é assim, né? Chegou exato. Tem todo um viés de tributação, questão de tempo. O cara fala, deixa esse negócio. Aí ele deixou, no outro ano ele falou, andou. Então deixa aí. Aí pronto. E pensamento muito de longo prazo, né, na Previdência. Então Previdência acho que seria um dos focos aqui falando de fundos. Mas de produtos, com certeza, os fundos imobiliários, né? Também, né? Parte de dividendo tá forte. Muito, muito forte, tá? Isso tem aumentado muito, tá? Esse que a gente chama de... O investidor antes queria muito o growth, né? Ou seja, aquele fundo que poderia subir muito mais que o Ibovespa, um FIA, algo nesse sentido. E agora tem trocado por mais previsibilidade, naturalmente. Isso que você falou é um desafio na distribuição, né? Até porque, beleza, mesmo a galera sendo experiente, abrindo multiprodutos, mas não é de uma hora para outra, né? Assim, o cara realmente reduz... A gente pensando o seguinte, ele teria que reduzir uma estrutura também que foi montada, que é um negócio que a gente vê muito, tem muita asset. Pô, a maioria das assets estão ou na Faria Lima ou perto. Aí você fala, pô, como o cara mantém uma estrutura dessa com 20, 30 pessoas, né? Eu acho que isso também vai começar a trazer ou uma cisão ou algo mais enxuto ali pro cara também nessa indústria. Como que você olha isso? Porque eu não vejo também, aí falando muito daqui,
essa volta, tudo bem que o mercado é cíclico, mas essa volta tão rápida assim para fundo de equity quando voltar, entendeu? Não é talvez... O cara gostou de dividendo, o cara gosta ali de receber dividendo, mesmo quando voltar, ele, cara, deixa aqui ainda em dividendo, depois a gente coloca no growth lá de novo, entendeu? Não é tão rápido assim. Quem não tem institucional, eu vejo que vai ter talvez uma diminuição de estrutura ali. Ótima colocação. E não só a adequação do custo, né, pela realidade atual, né, porque o volume é menor, a taxa de administração consideravelmente é menor para casa, né, para arcar toda essa despesa, mas também um movimento de consolidação. Né, das gestoras, né? Então, algo que está cada vez mais presente, né? Assim como as empresas, né, que nós temos acompanhado, as gestoras também acompanham esse movimento, né? Ou seja, uma casa que é muito boa num tipo de produto que a outra casa não tem. Onde, quanto tempo a gente vai ter que contratar gente de fora, criar esse produto, criar track record, porque gestora, fundos de investimento, é um business, basicamente, claro, de gente, mas não só de gente, mas é um business de credibilidade das pessoas que estão lá dentro. É uma maratona, né? São 42 quilômetros, né? Ou seja, não é uma corrida de 100 metros, não é juntar 5 pessoas aqui na Faria Lima e criar uma gestora e querer captar 100 milhões de reais amanhã. É um time que está há muitos anos junto e conseguiu criar esse track record. Então, às vezes, se você comprar uma casa que já tem esse time, que já tem esse track record, fica mais fácil nesse momento ruim de mercado. Quando o momento está bom de mercado para gestores, porque você vai querer vender o seu equity, né, a sua participação na sua gestora para uma outra casa, né? Então, acho esses movimentos também. E algo que nós temos visto também bastante aqui internamente é a mudança dos profissionais, né? Então, ou seja, lá para a renda variável, nós vimos lá no começo disso, né? Para os profissionais que trabalham em renda variável, falando dos analistas específicos, né? Ou seja, os melhores analistas começaram a trocar de profissão. Começou a vir, um foi para ser CFO de uma empresa, né? Outro foi trabalhar lá fora, né? Porque o mercado ficou seco. E é algo que nós acompanhamos aqui nos fundos também, né? As grandes mentes, as grandes gestoras, né, acabam tendo um desafio muito grande nessa retenção de talentos também. Então é um desafio de toda a profissão passa por isso. E isso claramente afeta, né, a cota, afeta o investimento, porque a gente está falando aqui de um business longevo, que precisa ser longevo para trazer resultado, né? Então vamos lá para as provocações, né? Sempre bom. Agora já foi manso, já foi tranquilo. Colocar na parede aqui. Mas será que é lógico que é exagero, né? Mas será que a demanda, pelo menos a demanda marginal por fundos, alocação de fundos, ela vai deixar de existir em algum momento? Porque o que está acontecendo, acho que a gente teve alguns ciclos, né? Sim. A gente teve a criação das plataformas. Agora de AI, né? Seu AI vai conseguir trazer uma carteira. De fato, assim, tudo era via fundo, né? Não, vamos alocar fundo, portfólio de fundos, né? E talvez hoje, até olhando para esses números da Ambima, tem alguma dúvida aí. Fazer, peraí, eles estão saindo de fundos, né? O investidor brasileiro está aprendendo a fazer alocação em ação direto, num título público direto, num crédito direto, né? Ou numa alocação lá fora internacional direto, num bond, né? Será que essa demanda ela tende a crescer em taxas menores, né? Ou mesmo até diminuir bem na alocação de fundo? Não quer dizer que não tenha demanda por alocação, né? Exato. Como você que está na ponta Ótima pergunta, Marco, porque isso traduz mesmo no nosso dia a dia, né? Por exemplo, tendo a oferta aí, né, de um ETF, né? Que nós estávamos discutindo aí nos últimos dias. A demanda desse ETF gigantesca. Me surpreendeu muito. Por quê? O investidor, ele está deixando, além de vários fatores aqui, né? A gente fazer aqui um top-down. Primeiro fator, né? Os produtos clássicos, né? Que eu chamo, né, de um FIA multimercado, como ele começou a ter mais competitividade, como o Marco falou, na linha de custo, até pelas plataformas, aquele bancão que cobrava lá 3, 4% para fazer um fundo monativo, né? Já não vai existir mais isso, né? Nenhum banco vai começar a criar esse ainda fundo. Existem, mas criar um do zero, vamos criar um hoje, né? Um de Petrobras, né? É muito difícil ter uma aderência tão grande. Quem quiser criar me liga, depois eu vou deixar o meu telefone. Liga pro Saravale. Mas é difícil. Então, ou seja, começa pela linha de competitividade. Beleza, a régua da remuneração diminui, mais casas, né? Ou seja, naturalmente a competitividade aumenta, aí entra no segundo derivado, ou seja, quem vai sair vencedor nessa questão do track record, alfa, aí seleciona-se esse movimento. Mas, por um outro lado, a gente também tem uma grande parte dos investidores que não significativamente que eles vão zerar a participação de fundos, até porque na Wealth, né, o time de consultoria, ele tem alocado participação de fundos, mas a gente tem diversificado por mais classes de ativos. Então, ou seja, o que era internacional lá fora, por exemplo, em equity, em treasury, vamos começar a colocar em corporate bonds, né? Vamos começar no ETF. Então, ou seja, por exemplo, lá fora a gente tem uma gama de ETF muito maior e aqui no Brasil. E aqui está começando a trazer esse mercado de ETF, né, cada vez mais
mais diversificado. Então, isso também, o dinheiro é um só. Né? Ele vai ter que sair de um lugar e vai ter que ir para outro, né? Até porque nós não temos ganhos de riqueza aqui no Brasil. Ou seja, a gente não está tendo ganho de produtividade, né? A gente não está tendo ganho de riqueza no termo de país como um todo para justificar, e nem só investimento estrangeiro, né? Ou seja, a gente está falando aqui grande parte de investidor local. Então, novos produtos também. E é uma outra discussão que ninguém provavelmente tem a resposta, mas todo mundo tem um indicativo de olhar à frente e tentar entender qual que é o cenário do AI, né? Porque a inteligência artificial, muita gente diz, pô, hoje a gente tem aqui diversas ferramentas para alocação de carteira. Para alocação de carteira, né? E nem sabe se isso vai sair vencedor ou não. Mas provavelmente, a gente entendendo, né, que essa AI, ela pode entender que o perfil de investidor, acho que ela vai ajudar muito no perfil de investidor. Né? Ela vai entender falando assim, olha, talvez você precise ter um percentual X de fundos, X de equity, para adequar seu perfil. Porque eu vejo também, isso já entra no aspecto lá da consultoria, do consultor no dia a dia, mas também reflete na distribuição. Porque o cliente, às vezes, ele fala, não, eu sou um cara que gosta de tomar muito risco, então eu vou querer um produto de maior risco. E na distribuição você acaba trazendo um produto de maior risco e depois de um dry down de mercado, por exemplo, um FIA, ele, poxa, não é aquele produto que eu quero. Não era o risco que eu tava falando. Não é isso que eu queria, né? Talvez a liquidez não é essa que eu precisava, né? E acaba tendo alguns gargalos aí no meio do caminho que precisam ser ajustados e, naturalmente, esse time, né, que o cliente esperava não é o mesmo do dia a dia do mercado, né? Mas são os desafios da alocação, né? E dentro das provocações, né, que o Marco falou, voltando aí, adaptando isso pro gestor realmente, né? Aí se você quiser pode falar nomes até para você exemplificar, não só a questão de virar multiprodutos, enfim, mas quem você vê que se adapta mais a esse tipo de coisa, independente se o cara é multiproduto ou monoproduto. Porque também o cara pode ser monoproduto e se adaptar dentro da carteira do produto, né? Quem que você vê de... Assim mesmo que você está perto aí, se adapta mais a esse tipo até de formato com investidor final, né? A gente teve algumas aqui que falam muito de investidor final, a gente gostou muito, mas a gente sabe também que tem pessoas que são sentadas na tese e nunca saem daquela tese e acabou, né? E talvez passe um pouco por dificuldade. Algumas casas aí que a gente acompanha que tem esse viés, né, muito próximo. Eu vou destacar aqui o time da Sparta, o time da Vinland também, que tem aí produtos, né, relacionados, né, a toda essa mudança de dinamismo no mercado de multimercado, ou seja, apresentando o seguinte, olha, a gente tem produto de crédito, por exemplo, vou dizer a própria Vinland, né, teve aquele estresse de americano, acho que é muito essencial para a distribuição, sim, tá? É o que toca realmente no cliente final que chega pra gente falando, olha, deu merda. Deu merda. Por exemplo, a questão da Americanas, né? Todo aquele estresse de crédito que deu lá atrás. O próprio time da Vinland já foi ao mercado, né? Disse nos canais do B2B, falando, olha, nós não temos exposição em Americanas ou em outro produto correlacionado, outra empresa relacionada a esse tipo de spread de crédito, e abriu um spread importante que acabou afetando a cota. Mas para um investidor final pode ser uma janela de oportunidade. Aí entra a figura do consultor e a figura da distribuição de mostrar para o cliente que aquilo ali é passageiro e que aquela gestão está de olho e está comunicando de uma forma muito clara para o cliente final. Porque não é só a distribuição, né? Ou seja, a distribuição está no meio do caminho, né? A gente vai precisar de uma gestão muito clara, né? Ou seja, não só que ela é muito boa, mas ela precisa comunicar muito bem. Então, um grande desafio também das gestores, que eu até trago aqui publicamente, é o desafio de se comunicar. Né, o desafio de trazer isso no dia a dia, né? Ou seja, não só no fundo do baú, mas também dentro dos seus canais oficiais. Então, essas duas gestoras, para mim, que eu coloco aqui na minha cabeça, são referência não só na gestão, mas também na comunicação junto com o time de distribuição. Tá? Então, de parabéns aí o time da Vinland e da Sparta. Sparta já veio e a Vinland precisa vir, né, Marcos? Chamar o Felipe aí. Grande Felipe Aslan aí. Né? Quem não tá nos grupos do Felipe de mercado de distribuição, né? Felipe é muito bom. Marcos Saravalli. Alex André aí, ó. Concordo aí? Não sei. Tá falando, mano. Você que é o cara que roda mercado. A gente fica olhando. O Alex, entender também um ponto, quando a gente fala de fundos, os fundos também precisam de ativos, né? A gente falou muito aqui do lado do passivo, né? Do lado do cliente, enfim. Mas como é que você vê? Porque, por exemplo, se a gente pensar bem, a gente tem ativos para o mundo de crédito, né? Tem todas as emissões, todos os dias praticamente a gente tem uma oferta nova.
né? E tem o mundo inteiro que o fundo multimercado pode acessar. Agora, o fundo de ações, justamente isso. Parece que a gente tem uma sobreposição, porque são os mesmos ativos, né? Vai para um lado da Faria Lima, está comprado em Petrobras, né? Os dois têm Petrobras, os dois têm Vale, os dois têm Itaú. Mas um tem um pouco mais, outro um pouco menos, né? Então, como é que você vê isso, né? Na estratégia de alocação, como que o investidor procura? E aí acho que acaba até forçando o investidor a procurar outras opções, né? Pô, aqui eu tenho talvez 100 empresas no Brasil sejam elegíveis, né? Pô, lá fora eu tenho 500, 1.000, 2.000, então não preciso conhecer mais empresas, né? Como é que fica essa disputa de recursos aí, de ativos, né? E do investidor, olhando para os fundos, né? Especificamente aí olhando também para a diversificação de ativo mesmo, né? Do portfólio. O gestor, ele nunca quer ficar atrás do benchmark, né? Então, grande parte disso que o Saravalho comentou, ele sabe muito bem. O Marco viveu também a gestão, sabe como funciona, né? Ele não quer ver ali o seu fundo auto-performar e toda a Faria Lima ficar próximo do índice ou até auto-performar o índice, né? Então, essa é uma primeira preocupação e traz primeiro diagnóstico, né, que o cliente começa a ver em suas carteiras, fala, pô, as carteiras são muito parecidas, né? Exato. E casas que começam a ter essa ousadia, acho que é a palavra correta, né, ter essa ousadia de ter uma gestão de equity, né, muito mais diversificada, olhar principalmente small caps, outros papéis que não são tão falados aqui na Faria Lima, se destacam. Por exemplo, a própria Real Invest que eu comentei aqui, né? É uma carteira não usual, não tão usual assim quanto outras grandes casas, né? E também tem um fator também de capacity, né? Ou seja, gestoras muito grandes, como o Marco comentou muito bem. Nos Estados Unidos a gente tem milhares de ações. Aqui no Brasil temos quantas aqui? 500 empresas, sei lá, se eu juntar até as empresas menores. Se a gente juntar as empresas investíveis, que tem 1 milhão de liquidez dia, pô, essa lista cai de forma muito drástica, né? A gente tá falando, sei lá, próximo de 200 nomes ou um pouco acima nesse leque. Então entra alguns escopos que o gestor precisa ter, né? Liquidez, né? Ou até mesmo fundamento, momento, enfim, seu checklist, e reduz essa lista para, né, ínfimos nomes, né? A gente não tem uma lista talvez de menos de 50 nomes. Então por isso mesmo também a diversidade dentro do seu portfólio de equity, de ações, é muito difícil. Então, o destaque que você comentou, né? Você fez uma colocação importante ali que você falou assim: eu também compreendo que quando voltar a janela de ações, né? De multimercado geral também, comprada em ações, ela não vai ser tão rápida. Eu também concordo com você. Mas as casas menores, que são, né, mais temáticas, né? Ou seja, que tem ali um viés mais para gerar um alfa, né? Por exemplo, um fundo de small cap, aquilo que vai realmente trazer uma janela muito maior que o Ibovespa, eu acredito que essas casas vão começar a... Vai ter apetite, até porque pela carteira que está sendo projetada, que está formada pela cabeça do gestor, ele vai te performar o Ibovespa naturalmente, né? Ou seja, o jeito que a carteira está montada, né? É o intuito daquela carteira, é o conceito de beta, né? Então o beta da carteira é maior e consideravelmente o Sharpe melhora, né? Pelo portfólio que ele tem atualmente, né? Então a carteira é mais eficiente, né? Pelo momento atual, né? Então isso vai trazer mais fluxo naturalmente, tá? Então acho que olhando para esse aspecto de ativo em relação às ações, lá fora também eu acho que outro caso também, o que tem crescido muito o apetite de brasileiros é os fundos de real estate lá fora, né? Não só a ida de investidores brasileiros para Miami, né? Que a gente tem visto lá, mas eu vi aqui isso nos últimos 2 meses aqui, 2 casas que foram criadas praticamente do zero para começar a incorporar lá fora, visando investidor brasileiro que mora em Miami, né? Então, seja Miami, Nova York, enfim, essas grandes cidades. E isso tem crescido de uma forma muito grande. Tem uma região ali nos Estados Unidos que tem crescido muito forte, que a gente chama de Sun Belt, né? Que é a região ali, né, da Flórida, né? Tem a Tampa, toda aquela região ali tem crescido e tem incentivos fiscais também muito fortes. Então é uma questão um pouco de tese, um pouco alternativa. E também a gente nem comentou sobre os fundos de cripto, né? Os fundos de criptomoedas, né? Algo mais diversificado em relação a criptos em específico. O mercado também começou a olhar algo que nós não víamos em termos de diversificação, aquele 2% do portfólio, 3% do portfólio para carrego. Algo era muito visto como algo tático, né? Algo que era visto que não tinha tão fundamento assim, né? Então agora a gente tem visto, principalmente depois da regulamentação lá fora nos Estados Unidos, o investidor brasileiro principalmente olha isso como realmente um investimento alternativo. E também, né, Marco, vocês sabem muito bem, os investimentos atrelados, né, a mercado de renda fixa, né, que são tokenizados, né, esses são nossos parceiros aqui, né, Rush, MB,
Aí a demanda, assim, foi realmente totalmente escalável e tem tomado recurso dos produtos tradicionais, do CRI, CRAS, LCs, todo esse tipo de produto que estão rodando no mercado, porque esses produtos são mais eficientes pela base, a gente pode até entrar um pouco mais sobre isso, mas são produtos mais eficientes na base de estruturação, né, necessariamente passam por CVM, então isso traz uma taxa para o consumidor, para o produto final, para o cliente maior. Né? E também são alguns produtos, né, não são só bullet, ou seja, não pagam só no vencimento, tem amortizações de longo tempo, e essas amortizações para a pessoa física tem uma questão fiscal importante, que é R$35 mil mês, né, de isenção. Então são vários benefícios, 35 mil, né? até 35 mil mês. Então isso traz diversos benefícios para o cliente final que ele não conhecia nos últimos, sei lá, um ano e meio atrás. Né? Então acho que é uma vertente de mercado que os grandes bancos já estão começando a acordar e começando a fazer esse tipo de produto para não perder share no mercado. Isso cai muito, talvez, num comentário que o Marco fez mais cedo sobre a questão de plataformas, né? Que no começo abriu-se plataforma, que é a forma da plataforma aberta, mas só tinha fundo para alocar, né? Porque o cara envelopava, botava ali na plataforma e você vai distribuindo. Era ações, né? Que já se trabalhava sempre. De fundo, então... E agora as plataformas Web3 aí. Agora tem muito mais opções, né? Sim. Mas no final também, a gente sabe como é a cabeça do investidor, você também tem muita opção, mas ainda tem esse papel da distribuição muito importante para poder conduzir o camarada ali. E tem também investidores novos chegando que ainda tem uma gama absurda, principalmente no Brasil, para isso acontecer, né? A gente ainda fala de um público restrito de investidores, apesar de ter subido na bolsa. E com isso, a gente leva o seguinte, é uma pergunta que já tem uns 3, 4 programas que eu faço pra galera, né? Tem ali respostas difusas e só tem que... Você é um cara que acompanha as empresas, vai dentro das empresas, né? Muito forte. E exemplo, você vai falar de um fundo de dívida hoje em dia, né? O nego olha muito pra dívida, pô, interessante, debenture, algo desse sentido. Só tem que, pra ter dívida, você tem que ter empresas para essa dívida, né? E assim como a questão de ações, você tem ali 50 empresas elegíveis ali para fazer um bom trabalho líquido, algo desse sentido do Brasil, você também tem talvez um gargalo nas empresas também para geração de dívida ali, né? Como que você vê hoje as empresas, você que conversa com CEOs, enfim, como que você vê a estruturação das empresas para realmente conseguirem surfar essa onda de tomar dívidas, que hoje também para pegar dinheiro não tá tão fácil, então para tomar essas dívidas do mercado, tá? E você tem novas também, a gente fala até das smalls, mas outras empresas se preparando para isso também, entendeu? De estruturação mesmo, de governança mesmo, como é que tá isso? Se a gente observar em relação à captação, né, específico, olhar ali pela linha do DCM ali do IB, é o que tem sobrevivido, né, a grande parte geral. Né, o que tem dado um feed de estruturação, de originação ali das dívidas, né? Mas a gente sabe que grande parte dessas dívidas, o Barbosa que está colocando, que está na rua hoje, são dívidas para reperfilar, ou seja, para realmente conseguir compensar dívidas passadas, né? Ou seja, algo que vai trazer eficiência e estrutura de capital. Nós não vimos, pelo menos até o presente momento, poucos casos, tá? Empresas que estão fazendo grandes planos de investimento para conseguir financiar isso via dívida. Tá, então, ou seja, a gente tivemos uma janela de alguns follow-ons aí, né, para financiar o dívida ou o crescimento da empresa, mas dívida especificamente para mercado, muito pouco. Nós vimos uma da JBS agora recentemente, que foi representativo, né, foi em torno de 1 bi, foi mais de 1 bi, outras aí também que foram grandes, mas nenhuma grande oferta, tá, falando aqui na parte de distribuição, que o investidor olha e fala assim, não, essa empresa está colocando aqui esse recurso para começar a crescer produtividade, etc, etc. Exceto aquilo que já foi endereçado lá atrás, né? Enfim, que já foi aprovado, que já está começando a colocar na... mais para sustentar projeto do que projetos sustentar novos. Projeto, algo, por exemplo, que nós vimos aí várias empresas que fizeram isso. Mas o que eu destaco, Barbosa, é o seguinte, a janela não está favorável, como você falou muito bem, mas esses fundos, o que eles estão fazendo? O mercado secundário é muito forte, né? Então, ou seja, o mercado de crédito, a gente sempre comenta isso, né, entre a gente aqui, a gente fala, o mercado de crédito dá muito mais sinais do que o mercado de equity. Quando a empresa está indo bem, quando a empresa está indo mal, a gente começa a ver pelo spread, pela demanda, né, todos os sinais ali no mercado de crédito, e as empresas... Chega mais rápido. Chega mais rápido na linha final. E é algo que o mercado está começando a amadurecer, por exemplo, na parte do agronegócio. O mercado, na Faria Lima aqui, até uma crítica em geral, que são poucas casas que sabem operar
o agronegócio, que é uma questão nova que surgiu. Muita gente teve que criar produto porque tinha uma demanda muito grande, mas não sabia operar aquilo. Então nós vimos várias empresas, estamos vendo várias empresas do agro tendo default, né? Ou seja, indo para a linha extrajudicial, até uma recuperação judicial, e isso acaba afetando, por exemplo, fundo de crédito, os FIAGROS, por exemplo, né? Então, os CRAs, né? Então, toda essa indústria. Então, o que eu falaria nessa resposta é uma questão que o mercado precisa ter, porque nós estamos aí num segundo maior juros real do mundo, né? O Brasil está com uma taxa de juros muito alta e grande parte, até saiu uma notícia esses últimos dias, não sei se vocês observaram, que as empresas estão pagando mais despesa, né? Ou seja, mais despesa financeira do que CAPEX, né? Ou seja, ela está gastando no seu estudo de capital, ela gasta mais para pagar seus juros da dívida do que para investir. É bizarro isso. Né? Então, não necessariamente isso é bom para o mercado de dívida, né? Porque o mercado de dívida ele se origina através de dívida. A empresa que está tomando, ela quer tomar uma taxa melhor, né? Para ir justamente em querer investir, querer crescer, né? Ou seja, numa nova planta, comprar uma empresa. E isso que fomenta o mercado, né? E isso não é o que está acontecendo hoje. Então, as emissões, novas emissões, são muito tímidas, e as emissões maiores são emissões justamente para reperfilar, né, essa estrutura de capital atual das companhias, tá? Então, acho que o momento de dívida ele é favorável, olhando no ponto de vista do mercado secundário hoje, né? Ou seja, para gestores que carregam, né, a taxa de carrego de toda essa carteira tem sido positiva, né, no ponto de vista geral, mas se a gente observar toda essa dinâmica de originação de novos negócios, eu acho que é um desafio muito grande, porque tem demanda, né? O Marco estava falando de demanda, tem demanda para fundo de crédito, né? Tem demanda para, por exemplo, para algum produto relacionado a um fundo, por exemplo, um fundo imobiliário de crédito, por exemplo, né, de papel. Mas será que tem uma carteira de uma qualidade tão boa, um volume considerável? Debênture incentivado. Nem se fala, né? Acho que nem tem hoje, né? Assim, para um grande produto aberto, assim, fácil, tá disputando. A Faria Lima inteira tá disputando aqui. Se falar, não, eu quero comprar, manda para mim, né? Então, esse é um desafio muito grande em termos de originação de produto também. Mas demanda tem. Isso também demanda existe. Acaba corroborando um pouco na questão que também a gente falou um pouquinho no começo, só uma palhinha que pode discorrer agora um pouco mais, da questão dos VCs, né? Private Equity, o cara também olha e fala, cara, não tá vendo não só a questão de não tá no momento, você tem uma taxa de juros alta, o cara prefere deixar ali em caixa, algo desse sentido, como olhar também empresas para entrar também, para poder ter essa... Porque o cara não consegue ter CAPEX, né? O cara pega para pagar a dívida, não para CAPEX. É estranho, os caras estão um pouco com o pé menos no acelerador, né? E os clientes que alocam no PI, né, no VC, Private Equity, né, Venture Capital, são clientes, eu não tenho essa pesquisa, mas eu tenho uma sensibilidade, né? Você tá em distribuição, você sabe ali... Olhando, falando com as casas, falando com a 20, falando com Pátria, né, falando com essas grandes casas. Quando a gente discorre, fala assim... 20 já teve aqui, Pátria também. Pátria também, claro, então já tem aí, você já só acessar ali depois. Mas vocês conseguem observar o seguinte, esses produtos de Private Equity, que eles captam, etc., grande parte, que eram de plataformas, que eram captados facilmente em plataforma, agora são clientes ultra high que estão acessando esse produto. Ou do private, ou são investidores institucionais, que são endowments, né? Enfim, outros investidores gigantes que acabam entrando nessa janela porque eles não têm prazo, eles não precisam falar 1 ano, 2 anos, para mim não é problema. Eu quero um alfa no meu portfólio, aí eu quero um produto que a casa tem uma governança robusta, processos, para eu conseguir ter a confiabilidade de colocar esse investimento nos próximos 10 anos, 7 anos num private equity. Então, isso um Pátria tem, uma 20 tem, né? Grandes bancos também têm esse tipo de produto, mas investidor pessoa física não tem. É o quê? Não tem paciência, normalmente, de ficar 7 anos no tipo de produto. Liquidez, né? Porque 7 anos com uma dificuldade de liquidez muito travado. E também, né, um momento de volatilidade que se provou no passado, que é muito difícil ficar olhando a marcação ali, né, que o seu investimento ali pode, naturalmente, em um determinado momento também ficar negativo, né? E não é problema no caso desses grandes investidores. Então, trocou um pouco o bolso. Você falou da plataforma, antes era muito conhecido, né, investir nesse tipo de produto por plataforma. Então, eu acho que os RIs mesmo, né, que eu tenho conversado, nessas grandes casas, existem até RIs segmentados. RIs para investidor institucional, RI para investidor estrangeiro, para varejo. Por quê? Porque para varejo, o RI de varejo, ele sabe que para falar para distribuição esse produto de Private Equity, se ele gastar muito tempo ali, ele vai ter pouco retorno de captação. Então ele vai ter produtos aderentes àquilo. E a gente como distribuição também. Então acho que traz uma eficiência também
no que as gestoras pensam e alocam, e acho que acaba sendo saudável para a indústria inteira, né? Boa. Vou fazer uma provocação aqui que nunca foi feita na televisão brasileira. Manda aí. Na televisão brasileira. Canais de comunicação brasileiros. Essa que eu gosto de responder. É essa. Essa é para corte. A gente tá falando aqui muito sobre vamos pegar o segmento de ações, né? Acho que é mais fácil de entender. Mas de fundos. E aí você falou muito sobre o Real Investor, né? Real Investor, para quem não sabe aqui, mas eles estão no Paraná e no Londrina, interior do Paraná, né? Londrina. Tem que vir aqui. Já no Paraná, tem que vir aqui, já é o deixa convite. Grande César Paiva aí. Mas falando o seguinte, até a gente tem muito essa provocação do carioca, né? Pô, o carioca, os fundos, eles pensam todos iguais, né? Tem equatorial, todo mundo tem equatorial, né? Passa 10 anos com equatorial, né? Raia é o case do carioca, né? Dos gestores carioca. São Paulo também é a mesma coisa, né? Assim, quando um compra uma tese, todo mundo gosta ao mesmo tempo, né? Ultrapar e tal. E aí você acaba se destacando um fundo que está fora do eixo, né? Um fundo que tá distante, né? Será que para alocação também não faz sentido essa diversificação, às vezes até geográfica, que eu tenho um gestor pensando diferente e não, às vezes, sendo tão contaminado? Exato. Enfim, como é que você vê isso, essa provocação geográfica no Brasil? Que legal, poxa, isso é bacana, porque tem essa questão de bairrismo, né? Só para descer um pouco depois pra gente falar dos fundos, mas quando a gente acaba, o consultor, né, tem o atendimento ali, falando qual é a sua carteira de ações? Eu moro no Sul, eu tenho um Panvel, né? Eu moro lá no Nordeste, né? Eu acabo tendo Pague Menos, né? Então isso também reflete também no próprio perfil de alocação do gestor. É claro que essa externalidade da Faria Lima conta muito. Mas eu concordo com o Saravalli. Eu acho que essa diversificação ela é necessária. Ela precisa ter esse tipo de diversificação em relação à da Faria Lima. Inclusive, nós estávamos lá em Brasília, né, o Pedrão, esses últimos dias, nós vimos produtos totalmente diferentes. Né, que é algo que talvez aqui na Faria Lima o mercado entenderia como algo mais do mesmo, mesmo que o produto seja inovador. Sim. Mas tem tanta gestora aqui, mas a gente vê uma gestora de Brasília fazendo um produto totalmente inovador. E aí quando ela vem para cá, né, essa gestora vem para cá, mandar um abraço, já dizendo o nome aqui, mandar um abraço pro pessoal da Buena Vista Capital, que esteve aqui também, o próprio Renato Nobili, e entender realmente nesse ponto, ou seja, acho que pensar um pouco fora da caixa, né? Ou seja, pensar fora da caixa, fora da caixinha mesmo, fora do eixo Faria Lima. Estando fora mesmo, de fato, do Leblon e da Faria Lima. Claro que isso não é o principal fator, mas tira um pouco dessa pressão, né? Ou seja, porque o gestor da Faria Lima, como o Marco comentou muito bem, de equity, né? Se ele não comprar em Petrobras, vamos supor, dar um exemplo, ele não está comprado em Petrobras. Tá. E todo mundo está comprado em Petrobras, se Petrobras subir 10% na semana, ele fica fora. Né? Ele vai ficar fora e ele vai falar, cara, tá todo mundo auto-performando aqui e minha cota não andou porque eu não segui todo mundo. E aquele gestor lá enfim, talvez, pode ser o Real Invest, qualquer outra gestora, ele não vai ter esse viés. Meu produto ele tem uma dinâmica específica, né? Ou seja, ele vai, né, ter uma rentabilidade específica que talvez não vai seguir o Ibovespa, ou vai ter uma rentabilidade próxima, né? Então, isso o cliente acaba aderindo o produto entendendo esse perfil. Dizendo, o Ibovespa pode subir 10, o produto pode subir 5, subir 8, subir 20, eu sei que eu estou comprando aquilo, né? Ou seja, isso o que se chama? Isso é uma filosofia de investimento. Algo que o Paiva, ele fala muito do Value Invest, né? Por isso que ele é chamado como Warren Buffett de Londrina. Então, se a gestora, independente da aderência do Ibovespa, da Faria Lima ou não, eu já vou enveredar para o outro lado, que é coloque a sua filosofia de investimento de uma forma clara, assim como a cultura dentro de uma empresa. Se a cultura da sua empresa não está clara, assim como a filosofia de investimento. Se você está igual a todo mundo, poxa, fica difícil você sustentar a sua tese ao longo dos últimos anos. Mas tendo uma filosofia clara de investimento, que é algo que falta, né, para a nossa indústria, principalmente dos FIAs, e aí sim o investidor ele vai entender. Por exemplo, a Trígono, né? Investimentos small caps, criando outros produtos também. Tiveram aqui 2 vezes. Sim. É outra gestora que começou a criar outros produtos por demanda. E outra nós estivemos lá. Esse aí foi especial. Foi de um ano do fundo do baú. Um ano do fundo do baú. E a Trígono acho que é um grande exemplo, porque a gente tem que olhar, acho que a maior gestora de small cap do Brasil e também criando outros produtos agora. E olhando pelo time da Trígono, ninguém vai olhar e falar assim, mas o Ibovespa subiu 20%.
Né? Todo mundo vai falar, não, mas os fundos da Trígono, que são fundos de dividendos, né? Tem vários tipos de fundos. Aí, quando tem essa filosofia de investimento predeterminada, você quer comprar um fundo de investimento, você vai lá, tem um Delphis, né? O fundo de dividendos da Trígono, você compra aquele fundo. Né? Se quer um fundo de dividendos mais agressivo, você vai comprar outro determinado tipo de fundo. Então, acho que essa filosofia de investimento mais clara, o turnover da carteira, e também porque também tem a questão não só do momento, mas também por causa do resgate, ele diminui. Porque o investidor ele conhece aquilo que ele está comprando. Ele sabe que quando tem volatilidade ele vai sofrer, mas ele está ali dentro daquele produto. Então acho que traz mais clareza também, não só para a gente na ponta de distribuição, mas também na parte da gestão. Porque imagina você ter um produto maravilhoso. Você passa um momento ruim de mercado, tem um resgate muito grande, você vai ter que vender aquilo que você não quer vender. Aí às vezes até a cota ela cai até mais do que o gestor precisava, né, necessariamente. Né? Vender aquele papel que está no preço maravilhoso, mas o resgate está muito forte. Você não consegue segurar, né? Por quê? Porque o seu passivo não está alinhado com a sua filosofia de investimento, né? E vai ter que adequar em todas as pontas, na ponta de gestão, na ponta de RI, na ponta de distribuição, no final, é um processo. E nesses pontos que você colocou, né? Aí você vai lembrar de alguns, mas assim, botar um para ficar um negócio legal, o povo gosta, né? Tipo, qual você acha que você, um gestor que você viu que mais te impressiona, assim, nesse sentido de, não só da mecânica de carteira, né, como a mecânica também de levar a gestora, de saber trabalhar isso, do que dessas andanças, né, óbvio. São várias, falar de um nome específico aí todo mundo vai começar. Abre para 2, 3, não muito também. Não estão pagando? É verdade, 0800 aqui, hein, pessoal. Bom, acho que eu posso separar aqui por produtos, né? Acho que produtos fica bacana a gente comentar. Acho que eu já falei algum deles, acho que principalmente multimercado, né? Eu falo ali do Village, né? A gente tem uma boa proximidade ali. Na parte do equity, né? Seria também o pessoal ali da Real Investor, né? Que são os mesmos nomes, que a gente está bem alinhado aqui no nosso dia a dia. E na parte de crédito, acho que seria ali o time da Sparta também está fazendo um bom trabalho. O time da Quineia também está fazendo um bom trabalho de crédito. Trazendo um nome aqui diferente, acho que o time do Quineia, tá? Acho que são esses nomes aí para dividir um pouco de produto. Previdência, aí Icatu, né? Os produtos da Icatu, né? Não que as gestores que estão plugados ali, aí tem um Icatu, Mag, né? Suas grandes gestoras ali que a gente acaba acessando e tem uma parceria boa nesse sentido. Realmente por causa também do tempo, do período de vida, né? Também sabem fazer o business, né? E a diversidade dos produtos naturalmente pela sua longevidade, né? Então acaba trazendo produtos bons ali dentro de casa. Acaba tendo um critério de produtos muito mais alinhados com o cliente do que, por exemplo, previdência de talvez os grandes bancos. Tem, como o Marco estava comentando, custos maiores, né? Talvez uma gestão Sharpe que não está tão alinhada, você acha um produto com Sharpe igual ou até melhor com uma taxa de administração menor. Então, esse que é um trabalho de consultoria junto com a distribuição para trazer essa eficiência de carteira. Então, provocar um pouco mais, né? Já que ele vasilinou. Não. Um cara de... Dei nomes, poxa. O cara de renda variável, o cara... Tirando o Marcos Saravai, senão não vai. Não. Um cara de renda variável de fundos, pra seguir hoje, fala, cara, esse cara é pelo menos o que pensa mais próximo de você. De asset, qual cara? Um fundo, ou melhor... Eu quero fundo, não, quero cara. O cara. Então, Então, botar... Aí depois você pode perguntar o fundo. Começa com a dele e depois eu vou pra mim. O cara. Olha, esse cara eu não conheço. Bate bola. Esse cara eu não conheço, mas eu assisto as entrevistas, eu admiro, é o Guilherme Achê, da Esquadra. Esse cara eu acompanho. Eu vi até não tive o prazer ainda não tive o prazer de conhecê-lo ainda, mas é um cara que eu realmente vejo, ele as cartas, é um cara muito bom. Guilherme Achê. Esquadra. Convidado, hein? Não teve aqui ainda não. Fala, é sua. Seu bate-bola. E um fundo, a gente geralmente fala assim, uma ação para você comprar e não olhar para o portfólio pelos 10 anos, né? Carregar. Agora um fundo de ações para você carregar pelos próximos 10 anos. Agora para arrumar confusão, né? Mas tem que ter, né? Caramba, essa daí eu não esperava não, hein? A segunda vai ser melhor depois dessa. Que é o cara que você tem que vender. Não, aí vender... não pode, né? Tô complicado. Aí vamos colocar no... Não, mas fala... Pode ser 2. Eu vou dizer um aqui, mas eu vou ficar bem no consenso da Faria Lima. Eu assim, se fosse eu escolher por mim... eu colocaria um fundo... Eu vou ser um pouco meio ousado aqui na resposta, mas eu iria no fundo Pipe. Tá? E aí, se for escolher qual fundo Pipe que eu iria, eu gosto muito do fundo da Leblon. Tá.
Então eu sou mais Que é arrojado. uma casa velha também É. de mercado. Uma casa bem conceituada também. E eu gosto dos fundos, dos papéis que estão lá, e eu, enfim, gosto da gestão. O Sherman acho que é um cara com uma cabeça muito boa, e acho que para quem tem tempo a seu favor e curte um pouquinho mais de volatilidade, acho que o Fundos Pipe pode Ele é ser bom, né? Agradou o Carioca, agora falam no Paulistano também. Ah. Né? Fala- Falou bem Leblon, né? Leblon, bem raiz, né? eu Das gosto assets. da Leblon. No Rio já foi, agora em São Paulo, né? São Paulo, Aí poxa. daqui a pouco vai pra Londrina, que já... É, Pelo menos já fala o Real Investa lá que já tem ouro. Vai São Paulo, poxa, São Paulo tem tanta casa, né? Mas eu ia pelas maiores aí, vai. Acho Que que. realmente são mais consolidados. Mas você tá falando de FIA ou multimercado aqui? FIA. Ele quer ação. Ele gosta FIA. disso. Ah, poxa. É porque é o conceito, né? O conceito de... Você fala, puta, vou comprar uma ação nos próximos 10 anos, né? Em vez de ser uma ação, não, vou comprar um FIA, uma cota de um FIA. Posso deixar. Né? E eu sei que o gestor vai tocar lá nos próximos 10 anos bem. Olha, caramba, eu tenho que... Vou falar aqui, vai, mas Tem que falar, a vida é essa. não tem jeito, vai. A vida é essa. Mas eu gosto muito do pessoal da Trígono. Eu gosto do pessoal da Trígono. Eu gosto lá. Mas aí eu fico muito em dúvida se small cap seria... Enfim, não sei. Pra todo mundo fazer, mas seria pra não olhar mais, né? Exato, Small cap eu acabo gostando. Que acaba sendo referência, né, de small cap no Brasil, né? A Trigo, né? Aí de multimercado eu tenho alguns nomes aqui, né? Multimercados aí eu falaria do próprio Stuberger lá do Verde. Acho que... Isso aí tem que vir aqui. Eu sei que é difícil, mas vai vir. O Verde vai ter que vir aqui. A gente vai recebê-los aí. Vai, não tem nem dúvida. Alex André na bancada. Fazer aquele especial. Entrevista lá no Verde mesmo. Eu vou deixar passar o ter que vender, senão o pessoal vai ficar um pouco chateado com a gente. Mas tem uns negócios aí complicados aí no mercado. Marcão, pra gente encerrar. Bora. Você tá com fome, Marcão tá com fome desde o começo. Nem me fala. Só passar um recado final, acho que é mais importante. Acho que é assim, quando a gente fala em vender, a provocação final é entender assim, se os gestores eles cumprem com os mandatos deles, né? Porque a gente sabe que, fundo de ação, você tem risco, você tem variáveis que você não controla, né? Mas qual que é o recado final que você deixa aqui pro investidor que vai alocar através de fundos, né? Principalmente, eu já vi, por exemplo, fundos caixa, que são considerados caixa mesmo, né? Com altíssima volatilidade. Então tem alguns conceitos assim que é importante a gente reforçar aqui nesse recado final. Eu acho que deriva daquilo que eu falei de filosofia de investimento. Nós aqui da distribuição temos esse papel fundamental de educar, né? De trazer e mostrar os números e a cabeça da gestora, como se transcreve isso na performance do produto. Então acho que o recado aqui para os investidores seria de você entender claramente que aquele tipo de produto que você vai alocar ele esteja dentro do percentual alocado daquilo que você quer ter, que é basicamente ali um Suitabit, mas não só o Suitabit, assim, eu quero risco. Uma coisa é você falar que você quer risco e você colocar, sei lá, 70% da sua carteira em FIA. Outra coisa é você colocar 30%, porque necessariamente o perfil continua o mesmo. Você está aceitando um risco muito alto, só que a sua alocação em fundos de ações ela é menor e você vai ter talvez um caixa, uma outra coisa de oportunidade para você alocar. Então acho que o que falha muito no nosso dia a dia, eu digo no sentido do cliente, vem muito desse percentual alocado, que claro, o consultor ele ajuda a alocação, mas isso depende muito do cliente. E em termos de derivados de produto, o que eu falaria para os gestores é ter essa dinâmica de filosofia, de cultura muito mais enraizada, né? Porque eu acho que estão fazendo grande parte dos produtos são mais do mesmo, né? Como a gente tem comentado, e quem tem inovado, quem tem trazendo aí algo mais diferente para o mercado, tem um prêmio sobre isso, tem se destacado. Então eu acredito muito nisso. A gente comentou diversos nomes aqui de produtos, tanto de crédito, produtos de multimercado, por exemplo. Então acho o ETF, né? O ETF, por exemplo. Então acho que isso é o que vai começar a incomodar os grandes players aí a se inovarem cada vez mais, tá? Eu acho que isso será a nova vertente aí em termos de alocação e distribuição, que a gente já está vivendo isso, né? A gente já está passando por isso, né? Uma grande demanda desse tipo de produto. Aí é bom pro mercado, né? É bom pro mercado, é saudável. Dá uma mexida. Pra gente, distribuição é bom, porque... A gente precisa ter produto novo, isso aí, o Marco falou em algumas pontas. Às vezes, imagina, você fica bem agarrado, porque você não tem... E como que a gente vai o projeto de vida do cliente está passando e você não consegue ali alocar, porque você não tem produto para alocar. Não tem produto. E aí a competitividade, né, com o outro distribuidor, né, com do mercado de distribuição,
ela não piora, ela melhora. Porque a gente vai ter outros produtos e o approach de cada distribuidor é diferente para determinado Aí realmente vai ficar na mão do serviço. Aí vai ficar, realmente. Aí o prêmio vai ser realmente quem vende o produto. E, né, ou seja, o produto ele é o mesmo. A partir do momento que, por exemplo, um fundo de ação, todo mundo sabe que é um fundo de ação. Claramente, quem está investindo, quem é investidor, quem escuta aqui o FDB já sabe que é um fundo de ação. Mas todo mundo está aqui nos assistindo, por quê? Porque quer entender como, de fato, esse fundo de ação X é diferente do outro fundo de ação X, de B, A e B. Isso aí. Então, é o que a gente tenta trazer aqui no nosso dia a dia de distribuição. Né? E com esses novos produtos fica cada vez mais fácil o nosso trabalho, né? Você falou um negócio que aí é tema para o outro fundo do baú, senão vai alongar, mas essa questão de novo produto com IA realmente pode começar a exponencializar, né? Porque hoje é aquele ritmo, mas daqui a pouco começa a disparar um ritmo que aí a gente vai ter que conhecer bem, assim, porque vai entrar muito tokenização, enfim, a parte mesmo, como que é a parte de empresas também tokenizadas, né? Que você não precisa mais ter abertura de capital, você consegue entrar na empresa por mútuo, né? Mas tokenizando. Então, porra, o cara participa só da receita, isso é muito bom. Renda variável digital. O cara participa só da receita da tua empresa. Então, exato, assim, não entra no mas é outra forma de monetizar a empresa. Então, assim, é um negócio interessante. O cara vai querer, quero entrar, eu gosto daquela empresa. Às vezes é uma coisa pequena, né? Gosto daquela empresa, mas não é grande ainda. Mas eu consigo entrar aqui antes do IPO. Antes do IPO, porque aí ele participa do IPO que tem a opção de compra. Algo que só os grandes investidores conseguiam participar. Conseguiram participar. Que eram esses fundos de private equity, né? Sim. De VC. O seed money já começa a fazer isso, né? O early stage ali, o investidor de varejo já consegue acessar. Né? Tem o risco, mas ele consegue surfar caso até se mature, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Alex, brigadão. Obrigado. Pô, já ficou o gancho para outro fundo do baú desse, foi muito bom realmente. Olhar o lado da distribuição é sempre importante. É um lado, tipo, me sinto confortável, que eu já estou há um tempo, mas assim, é bom também porque os gestores falam e estão certos e mostram as teses, mas o que realmente o cliente olha, né? Isso é importante pra caramba, né, não, Marcão? Muito bom. A aula, excelente, já deixa marcado o próximo episódio, que vai ter episódio só de que fundos... Não. A gente não vai falar sobre fundo, não. A gente pode fazer aquele... Pode fazer, sim. Vou colocar aí pra responder. E botar uma thumb bem gigante, assim, que fundos vender? Evite. Para criar confusões, realmente, no mercado. Galera, obrigado a mais um Fundo do Baú. Alexão, tamo junto. Obrigado. Um abraço, galera.